Então, boa noite, senhoras e senhores. Aqui Renato Fonseca, mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre os padrões, né? É, Vamos começar a nossa aula aí, como eu falei agora há pouco. Já aprendemos lá a nossa movimentação, todo mundo já sabe o que que tem de cada tipo de movimentação, como o índice se comporta. A gente já sabe lá como as simetrias funcionam, o que que cada uma tem como tendência e quando ela vai funcionar, combinando com a movimentação. A gente sabe operar lá baseado nas simetrias, que é por um tempo menor, a gente sabe operar baseado pelo suporte e resistência, que a gente vai utilizar uma comparação de um tempo maior e vai marcar ali um local onde tem uma provável tendência para retração, reversão ou até mesmo para movimento. E aí hoje a gente vai entrar nos padrões, tá? O que seriam os padrões? Padrões são ocorrências que geralmente já acontecem, né, no próprio gráfico, na reação do mercado, e essas ocorrências, de tanto que elas acontecem, elas passam a se tornar padrões. Então, provavelmente a chance de acontecer o que já é previsto é muito grande, tá? Como eu estava falando, não é para ninguém conhecer todos os padrões por excelência e operar todos os padrões. A gente vai operar o padrão que a gente consegue ali entender, que está de acordo com o nosso operacional, e aí a gente começa a esperar aquele momento onde o padrão aparece de uma forma que vai ser agradável à tua interpretação e vai começar a operar os padrões, beleza? A gente vai falar sobre dois tipos de padrões. Existem padrões que são para continuidade, existem os padrões que geralmente são para retração ou reversão. Esse padrão de reversão e retração, como eu sempre falo, a gente vai trabalhar como inversão. Então, ele vai estar no sentido e a tendência é que o sentido se inverte, tá? Para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Beleza? Vamos começar hoje. Hoje eu vou falar pelo primeiro padrão, que vai ser a vela de força, tá? Por quê? Porque é o padrão que eu acredito que seja mais fácil de encontrar, a gente consegue operar ele com uma certa facilidade. Ele está acontecendo agora, nesse momento, no gráfico aí, como a gente está mostrando para vocês. Então, ele é bem fácil de compreender, basta que a gente entenda como ele funciona, tá? Logicamente, a gente vai trabalhar sem os indicadores, como eu falei para vocês, e aí depois, com o tempo, a gente vai aplicar os padrões no nosso indicador, beleza? Então, pessoal, ó, acabou de acontecer agora nessa velinha de 9 e 10 um padrão de vela de força, tá? Para quem não conhece, tá? O que seria um padrão de vela de força? O padrão de vela de força é um padrão onde o mercado teve uma ocorrência de obedecer a uma certa tendência com um certo nível de aceitação, vamos dizer assim, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu pegar a canetinha aqui para desenhar mais uma vez. É o que pode provavelmente estar acontecendo aqui, ó. O índice, ele está descendo. A gente percebe que ele está descendo, né? Ele tem idas e voltas, mas ele, de certa forma, ele está sempre progredindo, ó. Ele vai lentamente, tá? E ele acompanha o sentido, beleza? O que que aconteceu aqui? A gente sabe que o pessoal, compradores ou vendedores, nesse caso, os vendedores, eles estão aceitando que o preço diminua, que o preço baixe, até um certo ponto, tá? Nesse ponto, exatamente onde terminou a vela, não quer dizer que esse pessoal que estava operando aqui parou de acreditar. Simplesmente acabou o tempo corrente dessa vela aqui. Então, continua tendo uma boa aceitação no mercado. Então, a gente entende que se nessa vela ela teve uma aceitação boa de certa forma, pode ser que até o pessoal desistir daquela operação, encontrar um preço ideal ou querer sair da operação, demora um certo tempo. Então, a gente acredita que para o próximo tempo, para a próxima vela, para o próximo minuto, aquele padrão de continuidade vai continuar. Então, se eu percebi que houve uma baixa nesta primeira vela, que é a chamada vela de força, pode ser que na próxima vela haja também uma tendência de baixa, beleza? Isso depende de alguns fatores, como a gente pode estar vendo aqui, ó, tá? Acontece muito de realmente, ó, não dar certo, tá? Ou acontece, como aconteceu, ó, de ser uma diferença muito pequena, tá? O que que acontece aqui? Pela teoria da gente, a gente tem uma forma de operar nessa vela que a gente garanta que até quando acontece esse tipo de operação aqui, que foi o 2G, que é aquela vela, né, que não houve uma variação, por mais que o índice tenha subido, e deixa eu mudar a caneta aqui, por mais que o índice tenha subido e descido, né, ele iniciou no valor e terminou no mesmo valor, não houve variação, tá?
Então, isso seria o chamado doji. Por mais que aconteça esse doji, a gente consegue trabalhar nessa vela de força de forma que a gente tivesse aqui uma vitória, tá bom? Com certeza não foi uma vitória tranquila, mas seria uma vitória, beleza? Nesse caso da vela verde aqui, ó, que foi a vela quando a gente começou na aula, a mesma coisa, a movimentação ela tendenciou, ela teve uma tendência de alta, o índice subiu bem devagar, demonstrando força, tá? E houve aceitação da mesma forma, no mesmo sentido. Então a gente sabe que se a gente encontra uma vela de força, tá? Deixa eu trocar só a cor aqui, que nesse caso seria esta vela e esta vela aqui, tá? A gente sabe que se a gente encontra essa vela na operação e se a gente percebe esse tipo de movimentação lenta, a chance de que o índice continue e dê uma vela da mesma cor para a próxima é muito grande. E é o momento que a gente opera, beleza? Então, pessoal, a vela de força é basicamente isso, tá bom? A vela de força ela vai ter um desenho específico, tá? Então, falando em base, assim, a vela, digamos que a vela mais bonita, a vela mais perfeita de força, né, seria aquela vela que ela é, de certa forma, uma vela agressora, que é isso aqui, ó, para baixa, né? Então, isso começou aqui, terminou aqui embaixo, beleza? Ela não deixou pavio, não deixou tendência, né, intenção de baixa, intenção de alta, não houve esses pavios aqui, tá bom? E ela foi movimentada de uma forma lenta, porque a movimentação lenta, ela indica que o preço está sendo aceito. A gente tem que lembrar disso, tá? Larga um pouquinho essa ideia da movimentação e entende que estão aceitando os valores que estão sendo imputados naquela vela. Vamos lá. Iniciou a vela no início do minuto. O valor tal, aceitei um preço mais baixo, aceitei um preço mais baixo, aceitei. Todos os compradores e vendedores vão aceitando esse preço mais baixo e a gente sabe que pode ser que não acabe essa aceitação nesse momento. Por quê? Porque não deixou nenhuma negação aqui, tá? Se não deixou nenhuma negação, tá? O momento que eu der a entrada nessa vela, tá? Vai me dizer que para a próxima vela eu consigo, né, obter o resultado que seria uma variação de preço no mesmo sentido daquela outra vela. Beleza? Então o pessoal continuou realmente aceitando o preço e o preço finalizou abaixo daquele onde eu dei a entrada, tá bom? É basicamente isso que a vela de força vai falar para gente. Mostrei para vocês a vela de força de baixa, que é essa vela, né? O padrão que eu estou mostrando para vocês é um padrão perfeito, tá? Mas existem padrões imperfeitos e a gente vai chegar lá. E a vela de força de alta, tá? Vai ser uma vela parecida que começa num índice e o preço tende a ter uma alta, terminando, né, num valor, de certa forma, bastante maior do que o inicial, beleza? Então, a vela agressora seria essa vela que a gente, de certa forma, percebe que ela é uma vela longa, uma vela grande, ó, beleza? Tá? E ela foi definida, ela teve uma definição, beleza? Se a gente for olhar aqui, ó, eu não posso considerar uma vela agressora, porque ela não é uma vela muito grande. Eu não posso considerar uma vela agressora, porque ela não é uma vela muito grande, tá? Aqui, muito menos. Então, essas velas que são pequenininhas, a gente não vai considerar a vela agressora. A vela agressora ela vai ter um padrão de tamanho, beleza? É aquela vela que a gente percebe que o índice facilmente variou, tá? Como esta vela e esta vela aqui, beleza? Para a vela de força também, não existe uma importância muito grande se ela tiver um pavio aqui em cima, no caso da vela de baixa, ou se ela tiver um pavio. Opa, só um momento. Ou se ela tiver um pavio embaixo, na vela de alta, tá? Então, na abertura da vela, não tem problema se ela tiver um pavio, tá bom? Inclusive, mais para frente, a gente vai ver que isso aí até ajuda, beleza? Então, a vela, se ela tiver um pavio, ó, se ela tiver um pavio na abertura dela, de certa forma vai até ajudar, tá bom? Mas se ela tem um pavio muito grande no fechamento, que é em cima, no caso da vela de alta, ou embaixo, na vela de baixa, já demonstra que aquele preço pode não ter sido aceito. Por quê? Vamos analisar de novo essa vela de baixa do jeito que a gente analisou.
Foi aceitado o preço foi sendo aceitado, certo? Chegou no momento em que a gente tentou um valor muito baixo que não foi aceitado. Então, aqui, ó, a gente sabe que o preço não foi aceito. E houve o quê? Uma subida, terminando num valor acima daquele. Se houve uma subida, existe uma intenção de reversão do preço, uma não aceitação desse preço. Então, pode ser que para a próxima vela o preço tende a subir. E isso é um problema na nossa vela de força. Por quê? Se o preço vai subir, eu não posso garantir que a gente vai obter uma operação para baixa com sucesso, porque já houve essa negação, vou marcar de branco aqui, já houve essa negação no pavio, beleza? Mas, se da mesma forma eu percebo que no início do meu operacional, no início da vela, tá? Houve uma tendência de alta que foi negada, né? É como se tentei alta, o preço não foi aceito, iniciou-se uma baixa, a baixa foi sendo aceita, certo? Ao ponto que acabou o tempo de expiração da vela e existe uma chance, inclusive até um pouco maior, de que o índice continue para baixo, porque não houve, tá? essa negação no fechamento da vela. Bom, para quem não conhece, para quem talvez não esteja entendendo a abertura e fechamento, tá? A abertura é quando eu inicio a vela. Então, se eu pegar uma vela de força, eu vou desenhar uma vela de força aqui. A vela de força iniciou a operação dela agora, o ciclo de vida dela, ela está na abertura, beleza? A vela de baixa, ela vai descer. Ó, abriu, está descendo, chegou num período, fechou. A abertura dela foi em cima, porque o índice começou aqui em cima. Beleza? O fechamento dela é aqui embaixo, porque ela perdeu o valor, o preço desceu e ela finalizou aqui embaixo. Beleza? Já se for uma vela de alta, é o contrário. Então, a vela de alta, ela vai começar num índice, o preço vai ganhando valor, vai aumentando de valor e termina num valor acima, tá? O que que aconteceu aqui? Para ser bem explicado, a abertura foi no valor X, o preço subiu e fechou no valor acima. Então, aqui, nessas velas, o que que vai acontecer? A abertura da vela da vela de baixa vai ser em cima, fechamento da vela de baixa vai ser embaixo, tá? Eu sei que muita gente já sabe disso, mas tem uma galera que não sabe, por isso que eu estou explicando, tá, pessoal? E a abertura da vela de alta é embaixo, tá? Fechamento vai ser em cima, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto à abertura, fechamento? Alguém não entendeu o conteúdo até agora? Se tiver, por favor, sinaliza aí. Quem não entendeu, digita 1. Quem entendeu, digita 2. Renato, Fala aí, Edson. esse, esse padrão só funciona para começo de sentido, não é isso? Isso. Ah, tá bom então. Valeu, obrigado. Ó, vamos lá. Olha só. A vela começou aqui, ó, em cima, onde eu marquei, tá vendo? Ó, tá vendo que ela tá descendo? Ela tá descendo. No final, se essa vela ficar vermelha, o preço começou aqui em cima no valor e terminou aqui embaixo. Se o preço terminar aqui em cima, é por quê? Porque ela teve alta. Então a abertura dela foi aqui, ó. Ó, quando ela passar desse zero aqui, ela fica verde e o valor dela vai ser em cima, o fechamento. Se fechar vermelho embaixo, o que está acontecendo, ó, fechou vermelho embaixo. Fechamento dela embaixo. É o que acontece na vela. Isso que aconteceu aqui vai ser basicamente a representação de velas, né? Que é essa representação que a gente utiliza de candles, disso aqui, ó, dessa movimentação aqui, ó. O que a vela fez, tá? Foi representar em formato de vela essa movimentação que aconteceu aqui. O índice ficou subindo, descendo, desceu e terminou aqui. O índice fez essa movimentação de altos e baixos e finalizou aqui.
para não colocar isso e ficar mais fácil a gente visualizar, ela faz esse desenho e aí ela ganha a cor vermelha se ela terminar abaixo e verde se ela terminar acima. Conseguiu entender agora, Edson? Sim, sim. Não, é porque a vela de 9,15, ela desceu agressora, mas ela acabou subindo a 9,16, né? Então, e aí, ó, você pode ver que a abertura dela foi aqui, ó. O fechamento dela foi em cima. Se o fechamento dessa vela aqui fosse aqui embaixo, ela terminava vermelha, até com outro desenho, entendeu? Se o fechamento dela termina aqui, ó, nessa altura, ela seria vermelha com um pavio pequeno em cima e um pavio pequeno embaixo. Então é assim Sim, que mas funciona. A abertura vai o, ser sempre o o, corpo, ó, sempre o topo do corpo. O fechamento vai ser sempre o outro extremo do corpo. Se é de baixa, sei, mas a abertura embaixo, o fechamento em cima. Os pavios são metas não alcançadas, tentativa de alta, tentativa de baixa. Ou negação de alta, negação de baixa, como foi aqui. Beleza? Isso a gente vai aprender daqui a pouco. Não cai nessa ainda não. Vamos focar só nisso aqui, abertura e fechamento, para a gente poder entender mais para frente. Beleza? Então, pessoal, show. se na abertura ela tem um pavio, ela indica uma força, né, como se fosse uma mola. Imagina, deixa eu desenhar mais uma vela aqui. Imagina que essa vela de alta, deixa eu desenhar um jeito. Imagina que essa vela de alta teve esse desenho e ela teve isso aqui, ó, beleza? Esse pavio. Esse pavio, ele vai funcionar numa interpretação assim mais, vamos dizer, mais esdrúxula, como se fosse uma mola comprimida. Então, a mola deu um impulso mais forte, tá, para o alto e fez com que o índice tivesse uma força melhor para ser operada, beleza? Se esse pavio, deixa eu voltar aqui, droga, peraí. Se esse pavio foi para alta, a mesma coisa, tá? Eu vou entender como se tivesse uma mola aqui que fez força para baixa. E aí eu não posso acreditar por quê? Porque eu já tenho uma força extra me jogando para baixo, beleza? Aí vamos lá. Algumas velas que não são velas perfeitas, como por exemplo, ó, essa vela aqui, tá? Ela pode ter um pavio aqui pequeno, tá? Esse pavio pequeno, às vezes a gente pode desconsiderar, beleza? Eu geralmente desconsidero pavios que são tipo esse aqui, ó, muito pequenininhos, tá? Esse pavio aqui, que você vê que em relação à vela é muito grande, é muito pequeno com relação ao índice da vela. Por quê? Se vocês perceberem, na vela de força, o índice ele continua subindo e descendo, subindo e descendo. Então, ele tem altos e baixos. Alguns altos e baixos são esses pavios aqui. Então, pode ser que naquele determinado momento ele teve essa tentativa de baixa, mas é uma coisa corriqueira do mercado e o índice vai voltar a subir de novo. Beleza? Então, pavios pequenos a gente pode de certa forma, desconsiderar, beleza? Porém, a gente sempre vai tomar em consideração vários outros fatores. Um deles é, houve muita força, esse pavio foi uma explosão rápida para a gente poder sair fora do padrão de continuidade. Existe alguma simetria perto que possa condenar o aparecimento desse pavio? Então, o que que acontece? Basicamente, você conhece a vela de força, mas algumas coisas perto podem condenar esse padrão, beleza? Eu não vou falar do que condena o padrão agora, eu vou explicar da vela, tá? E aí depois a gente passa para o padrão, beleza? Então, a vela de força é isso, reunião de altos e baixos, certo? No momento que a gente percebe que pode dar uma entrada, a gente vai dar uma entrada para a próxima vela. Como é feita essa entrada? Quem já opera comigo já sabe, né? A gente vai ficar de olho aqui, ó, certo? 16, 15, 14 no horário. A gente vai observar a vela toda. Então, a gente observa todo minuto dessa vela aqui. Se durante todo minuto dessa vela ela demonstrou uma tendência para baixa, nesse caso aqui, ou apresentou uma tendência para o sentido que a gente está vendo, tá? A gente já guarda ela como vela de força, beleza? Aí vamos lá. Algumas características dessa vela de força. Primeira característica dela, como eu falei, tem que ser uma vela agressora. Isso todo mundo já sabe. O que que é uma vela agressora? Quem pode me falar?
Fátima tem alguma dúvida? Eu nem vi aqui. Fátima está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ô, Renato, tá tudo certinho, tô entendendo. Tudo Beleza. Então jóia. vamos lá. Vela agressora. Pode escrever aí quem quiser, tá? O que que é uma vela agressora? Como eu falei, é uma vela que ela tem tamanho, ela tem uma variação de índice. Opa, certo? Segundo, essa vela, ela tem que ser a primeira ou segunda vela do movimento, tá? Como assim, primeira ou segunda vela do movimento? Vamos lá. Ó, aqui eu tive uma movimentação de baixa, certo? Essa movimentação de baixa terminou nessa vela. A primeira vela do próximo movimento é essa aqui. Então, essa é a primeira vela do movimento de alta, certo? Essa é a segunda vela do movimento de alta. Essa é a terceira vela do movimento de alta. E assim sucessivamente, beleza? O movimento de alta terminou nessa vela aqui. Então, essa vela é a primeira vela do movimento de baixa. Essa aqui é a segunda, terceira e assim sucessivamente. Então, por que que a vela de força ela tem que ser primeira ou segunda do movimento? Porque é o momento onde o movimento se iniciou e existe uma força ainda, de certa forma grande, para que o movimento continue no sentido novo, no novo sentido, beleza? Então, basicamente, a gente operaria em fundos ou topos, beleza? Mas, para não ficar tentando descobrir fundos e poços, a gente sabe que é a primeira do movimento. Quando inicia o movimento, quando finaliza o movimento, né? O movimento inicia quando muda a cor da vela. Aqui eu tive um movimento, aqui eu tive outro, aqui eu tive um, aqui eu tive outro, aqui eu tive outro movimento, aqui outro, e aqui eu estou tendo outro. Então a gente sabe, deixa eu botar aqui, ó, que os movimentos desse período foram a baixa aqui, alta aqui, baixa aqui, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Beleza? Isso aqui, gente, ó, já está dando para a gente uma indicação se está em tendência, se está lateralizando, ó, já está dando várias indicações para a gente, beleza? O importante agora é saber o movimento. Um movimento, outro movimento, outro, e assim sucessivamente. Mudou cor, mudou o movimento. Não importa se tem uma vela, mudou cor, mudou o movimento. Se eu tenho vermelho, verde, fico trocando, não é um bom momento a gente operar continuidade, porque a vela está voltando muito, está invertendo muito, beleza? E aí vamos lá. Então, a vela de força, além de ser uma vela agressora, ela tem que ser primeira ou segunda vela do movimento. Então, ó, essa vela aqui é uma vela agressora, beleza? É a segunda ou primeira do movimento? É a primeira vela do movimento, beleza? Então, a gente pode operar nessa vela, né, como sendo uma vela de força, beleza? Essa vela aqui, ó, tá? Apesar de ser uma vela grande, ó, né? Mas ela tem um pavio muito grande. Então, ela não é uma vela agressora. Por quê? Porque o corpo dela, vou até apagar aqui, porque senão fica difícil de ver, ó, o corpo dela é pequeno, tá? Não dá para acreditar nessa vela como vela de força, tá? Beleza? Essa aqui, segunda vela do movimento, é uma vela agressora e é segunda do movimento. Posso considerar ela vela de força? Aí a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai fazer uma terceira análise, beleza? O que seria essa terceira análise? Opa, deixa eu apagar aqui. Essa terceira análise, ela me fala que a vela de força, ela tem que ser maior que a média das três últimas velas, beleza? Então, ela é maior do que as três últimas velas, tá? Porém, sem, opa,
Sem exagero, tá? Então, ela não pode ser muito grande, exageradamente grande, mas ela também tem que ser maior do que a média das três. Como eu sei a média das três? Aproximadamente. Então, eu vou pegar, no caso dessa vela, eu pego as uma, duas, três últimas velas, faço uma média e avalio se essa vela é uma vela de força, tá bom? Se essa vela pode ser considerada uma vela de força. Então, analisando essa vela, tá? Ela é maior do que a média dessas três aqui. Se eu juntar todas elas, somar o tamanho, eu vou ver que eu vou ter uma vela mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó, tá? Por quê? Tem uma pequena e uma grande. Então, vai dar mais ou menos isso aqui. Ela é maior, beleza? Esse maior é exageradamente grande? Ela é muito maior? Quase mais que o dobro, mais que o triplo? Ela tem um tamanho muito grande? Não. Então, ela pode ser considerada uma vela de força, beleza? Então, essa vela verde aqui é considerada uma vela de força, beleza? Nesse caso dessa vela vermelha, mesma coisa, eu faço uma média das três últimas, ó, e eu estou vendo que ela é maior sem ser exageradamente. Então, posso considerar essa vela como uma vela de força, tá? Posso operar essa vela. Uma coisa que aconteceu aqui que eu não sei se o pessoal percebeu, ó. Se eu opero nessa vela aqui do jeito que tem que operar, eu tinha tomado um loss nessa aqui. Por quê? Porque teve um gap, tá? Isso aqui, infelizmente, a gente não consegue prever e pode acontecer, beleza? Existe até uma dica que eu vou passar agora para vocês, tá? Sobre isso, mas é uma das coisas que fazem com que induzam o nosso erro, vamos dizer assim. Ué, por que não está aparecendo aí? Que induzem ao nosso erro, beleza? Então vamos lá, terceiro, vou escrever de novo aqui porque apagou. Terceiro, tem que ser maior que a média das últimas. Vou botar três velas, sem exagero, beleza? Então, basicamente isso. Show? E aí, por último, tá? A gente lembra das simetrias? Então, por último, tá? Ela não pode travar em uma simetria, beleza? O que que acontece? Vamos lá. O que seria travar em simetria? Digamos que essa vela aqui, essa vela subiu. Ó, chegou aqui, digamos que existisse uma simetria aqui, ó, beleza? Se essa vela subiu e parou e não conseguiu romper essa simetria, ela ficou batendo nessa simetria, tá? É sinal de que existe uma força muito grande aqui. Então ela vai bater na simetria, ela não vai ter força para passar essa simetria para operar em continuidade. Então a gente não pode operar nessa vela porque ela não rompeu, ela travou em simetria, beleza? O ideal é que essa vela pare bem próximo da simetria. Então, por exemplo, se tivesse uma simetria aqui, ó, tá? Seria ideal a gente operar essa vela. O que está perto da simetria, pode ser que a próxima vela, com uma nova força, consiga romper aquela simetria e subir direto, beleza? Aí vamos lá. Como eu opero essa vela de força, né? Como eu falei para vocês, a vela ela vai crescer, vai ganhar força, tá? Durante 60 segundos. Então, eu começo contando do 59, 60, 59, e eu dou a minha entrada no final dessa vela, tá bom? Então, quando estiver chegando no... Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ver se vai dar para pegar ali uma vela de força. Ó, tô subindo, tô acompanhando. Então, digamos que essa vela vai crescendo. O tempo está correndo, 17, 16, 15, 14, beleza? Digamos que essa vela aqui foi agora, ela subiu, subiu, subiu. Quando chegou no 1 segundo, ela fechou aqui. No momento do fechamento dessa vela, eu opero para a próxima vela. Então, eu fico de olho. 3, 2, 1, eu dei uma entrada nessa vela para cima, tá? Aguardando que a próxima para subir, beleza? Então, a teoria da vela de força fala que eu devo operar nessa vela aqui para a próxima vela. Eu vejo a vela de força crescendo, acompanho pelos 60 segundos. No fechamento dessa vela, eu opero para pegar o índice nesse ponto, tá?
para que a próxima vela termine acompanhando a tendência acima daquele índice que eu operei. Não importa se vai fazer grande, não importa se vai dar um pavio grande para a próxima, se vai voltar, não importa. O que importa é que o índice que eu operei, que ficou aqui, está abaixo da onde a vela fechou, beleza? E aí eu tive vitória, beleza? Dei a minha entrada aqui, ó, nesse ponto, que é essa parte branca, essa entrada, que seria aqui, e a vela fechou aqui em cima, ó, beleza? Acima do valor. Se eu optei para cima, tive vitória. Beleza? Tranquilo? Esse é o operacional e a teoria básica dessa vela. Agora, né, eu criei meio que uma regrinha de segurança. Para quê? Para a gente poder fugir de situações como aquela do gap que eu mostrei. Então, pode ser que aconteça de ter um pequeno gap, alguma coisa, ou antes de começar aqui de cima, e a gente ter uma provável perda. Beleza? Vou operar para a próxima vela? Não. Se eu esperar a próxima vela, pode ser que ela exploda, suba muito rápido e eu não consigo pegar. Eu preciso pegar sempre nessa vela, beleza? O que eu vou fazer? Se eu perceber que existe uma vela de força, que o índice está subindo, 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 quando chega nos 5 segundos, eu já percebi que essa vela vai ser uma vela de força, tá? Quando aqui no cronômetro estiver com 2 segundos, ó, 5, 4, 3, nesse momento dos 2 segundos, eu pego a entrada. Então, eu vou pegar na vela mais ou menos aqui. Vamos dizer, deixa eu melhorar aqui. Ó, eu pegaria na vela a minha entrada aqui, ó, mais ou menos nesse. Opa, deixa eu melhorar aqui. Peguei a vela nesse índice aqui. A vela subiu mais 2 segundos, fechou aqui. A próxima vela, que vai ser criada, ela vai começar a crescer. Beleza? Inclusive, se essa vela desce e fecha vermelha, como um doji, ó, aqui, eu estou acima do índice e eu ainda tive vitória. Ó, beleza? Vou estar acima do índice, eu ainda tive vitória, mesmo que a vela tenha fechado vermelho. Porque eu antecipei em 2 segundos a minha entrada para evitar esse gap, para ter uma segurança na vela. Como ela já subiu, não tem problema. Uma outra coisa que pode acontecer, né? Essa vela, ela continuou subindo. No último 2 segundos, ela teve uma baixa. Então, eu pegaria ela aqui, ó, tá? E aí pode ser que aconteça a mesma coisa. Faça um gapzinho aqui, faça um doji, uma vela de pouco embaixo, tomei longe. Se eu consigo pegar nesses 2 segundos antes, eu consigo ter o meu valor, a minha entrada validada e eu vou ter vitória também aqui embaixo. Beleza? Então, essa técnica de pegar nos 2 segundos, tá? É uma recomendação quando a gente encontra a vela de força, ó, que está provavelmente acontecendo aqui, para que a gente possa pegar essa vela. Beleza? Então vamos lá, relembrando, tá? Tem que ser uma vela agressora, então eu preciso que seja uma vela grande. Primeira ou segunda do movimento, então tem que ser a primeira ou segunda, ó, a primeira vela do movimento respeitou. Segunda vela do movimento teve aqui uma negação, não dá para considerar, beleza? Mas se não tem essa negação aqui, se não tem esse pavio, segunda vela do movimento, né? Poderia ter operado. Tem que ser maior do que a média das últimas sem exagero. Então, digamos que essa vela aqui, ó, eu pegasse ela e visse que ela é maior exageradamente do que a média das 3. Posso operar essa vela? Não. Por quê? Vai ser um momento em que o índice pode ter subido demais, foi o que aconteceu aqui, o preço não foi aceito e ele vai iniciar um processo de baixa. Então, se eu pegasse na finalização aqui, poderia ser que eu tomasse um loss aqui, tá bom? Não dá para aceitar. Por quê? Entende que o índice subiu demais, né? O preço pode não ser aceito, ele vai voltar. Beleza? Gastou muita energia para chegar aqui e não vai ter força para completar essa vela. Então, se ela for muito maior, eu não entro, tá? E não pode travar em simetria. Por quê? Porque se eu encontro uma simetria em um determinado ponto, eu vejo que o índice está batendo, batendo, batendo e não rompe, não consegue romper, existe uma força grande que não deixa que ele rompa, o índice vai ser revertido. É o que está acontecendo aqui nessa vela aqui, ó. Beleza? Então, a tendência aqui para a próxima vela aqui, ó, eu tenho, ó, uma alta. Por quê? O índice de tanto bater aqui, ó, ele não consegue passar. Existe uma força muito grande neste preço que não deixe com que ele desça. Então, pode ser que para essa próxima vela termine acima desse valor. Mais para frente, pode ser que ele consiga romper, tá? Mas aqui, nesse momento, não daria garantia de rompimento por conta dessa batida